primeiro trimestre de Sim. 2018, qual é a sua opinião sobre isso, Sr. Secretário? Positiva, evidentemente. Foi um desempenho no primeiro trimestre muito positivo. Acho que é importante que toda a recuperação da economia que se iniciou em 2014 possa tornar-se mais vigorosa. Em 2016, com a mudança de governo e com a reorientação de política, abrandou o crescimento da economia. Este primeiro trimestre deste ano ele cresceu mais intensamente e isso é positivo. Agora, o que é importante, do meu ponto de vista? É importante consolidar essas perspectivas de crescimento e, sobretudo, ancorar as perspectivas de crescimento futuro numa agenda reformista que possa, de alguma maneira, dar-nos balanço para crescer num patamar superior e para, portanto, transformar este crescimento não num crescimento cíclico, conjuntural, mas num crescimento que traga um efeito estrutural que perdure na economia. Professor Marcelo Rebelo de Sousa. Não são más notícias para o PSD, portanto. Não, com certeza. Então, seria absurdo que o PSD visse o desempenho da economia, quando ele é positivo, com uma contrariedade política. Isso seria um absurdo, não é? Nós ficamos muito satisfeitos por a economia crescer mais. O professor Marcelo Rebelo de Sousa dizia ontem que não vale a pena ignorar estes dados e diz mesmo que, por muito que custe, esta é a realidade. Há crescimento económico, a economia está a mudar. Esta mensagem seria para si? Não sei porque é que a senhora acha que poderia ser para mim. Pergunto. Eu não vejo porquê. Eu até sou muitas vezes acusado de olhar para a realidade em excesso, não é? Porque há pessoas que gostam de, por vezes, criar ficções à volta da realidade. E isso nunca nos ajudou no passado e não nos ajudaria hoje, portanto, não posso estar mais de acordo. Nós temos de olhar para as coisas objetivas, ver que precisamos ainda de fazer muito trabalho, como eu dizia há pouco, para transformar este crescimento não num crescimento conjuntural, cíclico, apenas porque o ano passado se abrandou o crescimento e agora há um efeito maior, até em virtude daquilo que tem sido também o bom desempenho da zona euro, mas, dizia eu, transformar isso numa coisa mais estrutural. E isso está muito ligado, normalmente, a uma agenda reformista de transformação da economia também. Ontem o Presidente disse, não é um recado para o PSD, Sr. Da mesma maneira que nós sentimos que demos um salto qualitativo em termos de crescimento depois das reformas que fizemos entre 2002 e 2014, assim, se quisermos que estes dados perdurem e possamos realmente dar um salto qualitativo no crescimento, teremos de ter uma agenda reformista então, para o futuro também. Este governo está também a trabalhar bem. Diga? Este governo está então a trabalhar bem, estamos no bom caminho. Este governo, se quiser fazer perdurar estes resultados, tem de ficar associado também a uma agenda reformista. Não pode ser de outra maneira, porque não podemos viver sempre dos efeitos das decisões que foram feitas no passado. É sempre preciso, quando queremos passar para um patamar superior, transformar alguma coisa. Não podemos viver apenas dos efeitos cíclicos da própria economia. Ora, essa agenda não é conhecida e, portanto, eu espero que o Governo a possa pôr em prática, embora se quer que lhe diga com honestidade, eu não tenha muito essa expectativa, porque quando olhamos para o Governo, como de resto irei sublinhar aqui, vemos sobretudo uma perspectiva, uma quase obsessão no curto prazo. E isso normalmente tira profundidade às políticas, pode ser bom enquanto dura, mas como nós sabemos bem, de experiência feita, quando passa esse efeito, depois ficam aquilo que é mais estrutural e que não é tão agradável. Ora, é isso que nós precisamos de transformar e, portanto, eu espero que o Governo seja sensível a isso, embora essa expectativa, quando olhamos para a forma como o Governo atua normalmente, não seja muito alimentada por essa experiência passada, digamos assim. Diga lá a sua pergunta. Uma recomendação do Presidente de ontem, a recomendação para, Quais foram as recomendações para do terem Sr. calma Presidente? o Governo e a oposição, para terem calma nos discursos que fazem de parte a parte, nomeadamente nos diálogos e na postura que apresentam. Não Sabe, aceita nada... Eu não costumo comentar o Presidente da República e não vou abrir exceções. O Presidente da República intervém num plano que não deve ser o plano dos partidos. Os partidos devem intervir
dentro do debate político normal, é saudável em democracia. Nós não podemos eliminar o debate entre os partidos, não podemos viver no unanimismo nacional. A oposição não se pode demitir do seu papel e quem está a apoiar o governo não se pode demitir do seu papel. Isso é a coisa mais normal que existe em democracia e tem de ser exercido pelos partidos. O Presidente da República deve-se colocar num patamar diferente e, portanto, essa é a razão que normalmente não comento o Presidente da República e também não o vou fazer desta vez. Mas a sua oposição tem sido uma oposição normal? Não tem sido negativista? Não sei porque é que pergunta isso, não vejo nenhum fundamento para isso. A nossa oposição é uma oposição que chama a atenção para as coisas que não correm bem, para o que precisa de ter solução e a solução é adiada, para a propaganda que é feita e para a obsessão do curto prazo, quando nós precisamos de olhar com profundidade para as causas, para as causas que ainda nos trazem com uma taxa de poupança demasiado baixa, com um risco de pobreza ainda demasiado elevado, para políticas redistributivas que não têm os efeitos que nós desejávamos. O Estado gasta muito dinheiro, nomeadamente na educação, na saúde, na ação social, para de alguma maneira poder redistribuir o rendimento e permitir que a sociedade viva com menos disparidades sociais. Normalmente essas políticas são bastante ineficazes, porque quando olhamos aos dados históricos verificamos que eles se mantêm a níveis, não direi absolutamente constantes, mas muito próximos uns dos outros, o que significa, portanto, que um dos maiores falhanços da nossa própria sociedade democrática é não conseguir resolver esses problemas, que são problemas estruturais, que não foram resolvidos quando a economia cresceu mais e, felizmente, não foram agravados quando tivemos recessão, mas não deixam de nos preocupar. Esse é o papel da oposição e é aquilo que eu procuro fazer também. Portanto, a oposição não está cá para nem ser simpática, nem ser antipática. Existe para oferecer uma alternativa, chamar a atenção para o que não está bem e propor caminhos para aquilo que é preciso corrigir. Reformas importantes que é preciso fazer, reformas do Estado. Já reparou que no debate público praticamente tem estado arredada qualquer discussão sobre a reforma do Estado. Quando eu era Primeiro-Ministro não se falava de outra coisa. Há aqui del Rey que era muito importante fazer a reforma do Estado, que não podíamos esperar obter melhores serviços públicos e até mais poupanças sem reformar o Estado. Onde é que está essa preocupação hoje? É muito importante levá-la para a frente. Eu, se estivesse no Governo, estaria preocupado com essas reformas, ou com a reforma da Segurança Social, por exemplo. O Governo andou 1 ano e meio a negar que fosse necessário fazê-la. O Ministro Vieira da Silva, mesmo quando estava na oposição, negava qualquer relevância para o processo da reforma da Segurança Social. Agora diz que se tem de fazer, mas aparentemente só quer ir buscar mais dinheiro. Faz parte da nossa gênese chamar a atenção para estas contradições e os portugueses, com certeza, apreciarão isso, porque nós já sabemos o que é que dá o unanimismo e a falta de visão estratégica, porque passámos por problemas que resultaram justamente desse tipo de comportamentos. Doutor, só mais uma questão, pelo menos da minha parte. Estes resultados do primeiro trimestre é também consequência das reformas do PSD, nomeadamente ao nível do trabalho? Eu presumo que isso seja mais ou menos indiscutível, não é? É importante poder anotar aquilo que nos pode fazer crescer. As expectativas são uma dimensão importante do crescimento, porque nós... Não se importa, deixe-me só responder, está bem? Ora bem, nós precisamos de ter uma noção muito clara do que é que nos pode dar mais impulso para as reformas que nos fazem crescer. E depois precisamos também de ter em conta a gestão das expectativas dos agentes económicos. Se os agentes tiverem medo, não tiverem confiança, as reformas podem estar feitas e não produzirem os resultados tão rapidamente quanto nós desejaríamos. Às vezes demora mais tempo a que esses resultados apareçam. Quando as expectativas são mais elevadas, quando as pessoas têm mais confiança, os resultados aparecem mais rapidamente. Mas há uma coisa que nós sabemos: só é possível crescer, que é como quem diz, ter muito mais do que aquilo que se tinha antes, se se fizer mais alguma coisa do que aquilo que se fez antes. E é nesse sentido que eu chamo a atenção que, se queremos dar
sustentação a esta recuperação e saltar de facto de nível, porque nós precisamos de crescer acima de 2,5% para poder convergir com a União Europeia e podermos pagar as nossas dívidas e ainda investir no futuro, portanto precisamos ter um crescimento mais forte. Se o queremos fazer, temos de ter uma ação reformista. Se não tivermos, assim que passar este efeito cíclico, voltamos àquilo que tínhamos antes, que é um crescimento muito modesto, que não dá para pagar as dívidas, nem para investir no futuro e, portanto, em ter mais rendimento e emprego. E essa é hoje uma discussão que precisa de ser feita. Ok, obrigado. Obrigado também.